Exercício envolvendo regra de 3 composta. Analisando o primeiro exercício. 8 máquinas trabalhando 10 horas por dia produzem 200 peças. Quantas peças iguais às primeiras seriam produzidas por 12 máquinas trabalhando 9 horas por dia? Esse exercício é similar à regra de 3 simples e na hora de desenvolver o exercício, o básico é colocar grandeza embaixo de grandeza. Vamos analisar e colocar no papel? Vamos lá. O exercício fala que 8 máquinas, 8 máquinas trabalhando durante 10 horas produzem 200 peças. Na sequência do exercício, agora, você vai pegar os dados do problema e colocar grandeza embaixo de grandeza. Seguindo a informação, eu tenho quantas peças iguais às primeiras seriam produzidas por 12 máquinas trabalhando por 9 horas. Então, eu tenho informação que tem 12 máquinas trabalhando por 9 horas. Ok? Então, tá. A informação que eu tenho aqui, então, eu tenho, como eu não sei, eu quero a quantidade de peças, eu faço o X, que é a informação que eu quero. Como é que eu resolvo esse tipo de questão? Vamos lá? A primeira técnica que a gente pode pensar é fazer o seguinte. Está vendo essa grandeza que tem X, que se encontra aqui? Eu vou fixá-la nesse lado. Então, vou colocar 200 embaixo X. Já fixei a grandeza e já coloco um sinalzinho de igual. E agora eu vou comparar, verificar se é uma grandeza direta ou inversa. Como assim? Eu vou analisar de forma simples. Eu vou pegar, por exemplo, as máquinas com peças e depois as horas com peças. Se máquinas e peças forem diretas, eu vou resolver o 8 e o 12, eles vão continuar na mesma posição. Se for inversa, eu inverto, passo o 12 para cima e o 8 para baixo. A mesma relação vai ficar com as horas. Se peças com horas forem inversas, eu vou pegar o 10 e passo para baixo e o 9 passa para cima. Como assim? Vamos então analisar. Então eu tenho 8 máquinas. Vamos analisar agora máquinas e peças, tá bom? Ok? Essa grandeza com essa, tá bom? Tá, mas eu poderia analisar primeiras horas? Poderia, mas eu vou analisar sempre uma com a do X e a outra com a do X também. Então tá, 8 máquinas produzem 200 peças. Se eu tivesse mais máquinas, eu vou produzir mais peças ou menos peças? Por uma lógica básica, com 8 eu produzo 200. Se eu aumentar a quantidade de máquinas, é claro que eu vou eu vou produzir mais peças. Então, seja, se eu aumentar a quantidade de máquinas, aumentando a quantidade de máquinas, eu produzo mais peças. Aumentou uma grandeza, aumentou outra, é direta. Ou seja, eu vou colocar o 8 e o 12 direitinho. Por que eu estou repetindo? Porque máquinas e peças são grandezas diretamente proporcionais. Na medida que eu aumentei a quantidade de máquinas, eu aumento a quantidade de peças. Tá bom? O único detalhezinho que agora, como são uma regra de 3 compostas, eu vou multiplicar a outra informação. Essa é a regra. Eu comparo, aloco na razãozinha normal, e agora o que eu faço com a outra? Eu vou multiplicar pela nova que vai aparecer. Como assim? Veja aqui para mim. 10 horas, com 10 horas trabalhando, as máquinas trabalhando 10 horas, elas produzem 10 peças. Se ela trabalhar em menos tempo, elas vão produzir mais ou menos peça? É lógico, se eu diminuir a quantidade de horas das máquinas trabalhando, elas vão produzir menos peças. Diminuiu uma grandeza, diminuiu outra. É uma grandeza direta. Mas quando é que seria inversa? Se eu diminuísse uma grandeza e aumentasse outra. Olha, uma aumenta, a outra diminui. Seria inversa. Nesse caso, está diminuindo as horas. Se eu diminuir as horas, vai diminuir as peças. Logo, essa é uma grandeza direta também. Então, eu vou colocar o 10 aqui e o 9. Eu poderia simplificar, mas para nível de exercício eu nem vou simplificar.
facilitaria bastante. Então, eu ponho 200 e o x, só que aqui, esses dois valores vão ter que transformar em 1. Como assim? É como se fosse um exemplo desse, ó. Multiplicação de fração. Multiplica a parte de cima com a parte de cima, a parte de baixo com a parte de baixo. Como aqui 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes 5 não dá 15? Como é que seria aqui? 8 vezes 10 daria 80. 12 vezes 9 daria 108. Tá? E agora eu vou multiplicar cruzado. Esse com esse, esse com esse. Ficaria 80 vezes x, 200 vezes 108. 80x. E agora a conta fica 200 vezes 108. Quanto que dá 200 vezes 108? Eu faço assim, 2 vezes 108 dá 216, com 2 zeros, dá 21.600. Como é que eu faço a conta agora? Eu pego 21.600, passo 80 para baixo. Esse 80 aqui vem dividindo. Ok? E agora, como é que eu termino a conta? Vamos para a calculadora? Vamos. 21.600 divididos por 80. Resultado, 270. Ok? 270 peças. Vamos analisar o exercício? Então tá. Com 8 máquinas, trabalhando 10 horas, eu produzo 200 peças. E aumentando a quantidade de máquinas, diminuindo a quantidade de horas, quantas peças serão produzidas? Pela resposta encontrada, 270. Ok?